As três escolhas ou as três chaves de quem deseja realmente caminhar em paz. Caminhar em paz, viver sua própria essência, realizar aquilo que realmente importa para si. Hoje a gente vai falar de constância, de atitude e de amor. Mas não só na beleza dessas palavras ou no que tu já acredita a respeito delas. A gente vai falar nelas de forma prática, dentro do que a gente acredita, dentro desse método, que é uma filosofia de vida, né? Na verdade. Quem percebe assim todas as camadas e todos os pilares que a gente vem trabalhando, observa que muito mais do que três virtudes, a constância, a atitude e o amor, vividas de uma forma prática, são escolhas que transformam completamente a forma como cada pessoa caminha. Caminha em direção a si, caminha em direção às coisas que quer, alinhadas ao seu coração, não apenas baseada em escolhas vazias, que quem sabe fez em algum momento que não tinha nem tanta clareza do que queria, ou do que realmente é se sentir em paz, do que é seguir sua própria verdade. E boa noite, né, a todos que estão aqui, a quem está aqui no Zoom, a quem está assistindo a gravação também. Esse assunto prático eu sempre gosto de trazer, porque a gente pode pensar assim, tá, constância, todo mundo sabe o que que é. Ser constante, né, nas coisas que a gente quer, ter uma disciplina nas coisas que a gente quer, ter atitude, né? É a gente se comprometer com os nossos posicionamentos, ter atitude de fazer aquilo que é preciso a gente fazer, ou não fazer também, num momento que é propício, né? Também é uma atitude, saber o momento de agir, saber o momento de observar, saber o momento de falar, saber o momento de calar, saber se posicionar. Diferente em alguns pontos para a gente ter resultados diferentes naquilo que a gente está querendo, que a gente está precisando. E o amor. O amor, gente, o amor, eu acredito que realmente para cada pessoa tem suas verdades a respeito do amor, do que é se olhar com amor, do que é olhar as coisas com amor, do que é viver o amor, do que é amar e ser amado. Cada pessoa dentro dos seus arquivos, das suas projeções, das coisas que acredita, tem a sua visão. Mas o amor é um só. E a gente vai falar a respeito dessas três chaves mesmo, para tu te encontrar mais e te encontrar mais na vida, de forma bem prática e de uma forma mais generalizada, no sentido de do que significa realmente na prática, na transformação, no autoconhecimento, essas três palavras, né? Essas três qualidades, vamos dizer assim. Então, vamos retomar um pouquinho as nossas aulas anteriores para lembrar do que a gente vem falando, tá? A gente tem falado a respeito de voltar para quem a gente realmente é, que muitas pessoas estão mudando, estão querendo mudar, fazer uma mudança em direção ao externo. Nós já observamos que não é esse o caminho. A gente está falando a respeito de camadas que a gente vem criando ao longo da vida e que a gente pode vir dissolvendo essas camadas para que a gente encontre a nossa luz, a nossa essência, o cristal dentro da gente, aquilo que a gente realmente é. E então construir uma vida baseado sim naquilo que a gente é e não nas nossas camadas, nas nossas cascas, nos nossos medos. A gente vem falando a respeito de tentar parar de se consertar. Não é preciso consertar aquilo que nunca esteve quebrado, lembram? O que é preciso? É preciso a gente olhar para todas as nossas qualidades e ver beleza e fazer algo grande e bonito com elas, aceitando cada uma delas, mesmo as que a gente vê como defeitos. Tem formas da gente colocar nossas qualidades para trabalhar ao nosso favor. Então não é excluindo nenhuma delas, tentando ser algo diferente daquilo que a gente é. Não é o caminho. Estamos falando também a respeito de viver um personagem, viver aquilo que a gente não é. Viver na comparação, viver olhando para fora, achando que as outras pessoas são melhores que a gente, têm mais oportunidades que a gente, têm características melhores que a gente. Cada um tem a sua peleja. Cada um tem a sua peleja. E nós precisamos nos conhecer para lidar bem com as nossas pelejas, transformar tudo isso em amor, em vida. Isso é possível. O que não é possível? Querer se apropriar de características que não são nossas, que fogem muito da nossa essência. Claro que a gente pode se treinar, a gente pode se desenvolver, mas nós precisamos olhar para dentro e observar qual é a nossa essência. É um trabalho de amor próprio. Não é se aceitar simplesmente nas dificuldades e não fazer nada por isso.
mas é mudar num sentido naquilo que faz sentido para nós e que traz uma facilidade para nós. Não querer uma mudança assim de ser outro ser humano, que não é a gente mesma, tá? E hoje eu quero compartilhar algo muito simples. Essas três escolhas, vamos dizer, essas três chaves ou esses três pilares que podem mudar completamente a forma como tu caminha na vida. Não porque eles te transformam em outra pessoa, mas porque tu pode entender como vivenciá-los no teu formato. Por exemplo, eu tive falando aqui em algumas aulas que tem pessoas que são bem tipo planilha de Excel, né? Bem disciplinadas, se colocam assim para fazer uma coisa e fazem por anos aquelas coisas. E não saem daquilo, é uma facilidade de fazer. E às vezes tem mais dificuldade em ser criativa, em mudar de rumo quando é preciso, tem medo de mudança, não aceitam muito quando as coisas saem do plano. E tem outras pessoas, assim como eu, por exemplo, que tem uma facilidade de mudança, que consegue ter uma constância nos seus objetivos, mas muitas vezes transformando os caminhos no meio do caminho. Eu não funciono muito como planilha. Cada dia eu vou tendo uma ideia, eu vou observando se aquela ideia cabe no meu plano, se é algo que vai me fazer procrastinar ou se é algo que vai melhorar a minha caminhada, sempre observando isso está me levando aos meus objetivos e observando também, meus objetivos fazem sentido para mim? São esses aqui mesmo? Como vou me sentir quando eu conquistá-los? Como é que é isso? Então tem diversos tipos de pessoas e formas da gente viver a partir de quem a gente é, a constância. Mas muitas pessoas acreditam hoje, se frustram, né, e se chicoteiam porque acreditam que não tem constância, porque não fazem exatamente tudo igual todos os dias. Por que isso acontece? Porque não se conhecem, estão se negando. Então hoje eu quero trazer de forma prática essas características para que tu entenda que da forma que tu é, tu pode vivenciar cada uma delas, que cada pessoa vai vivenciar isso de forma diferente. Tem pessoas que vão conseguir ter constância em grandes mudanças no seu dia a dia. Tem pessoas que vão começar em um detalhe. E esse detalhe vai fazer toda a diferença, sabe? Então a gente tem que se conhecer para saber. Tem pessoas que são super acostumadas com mudanças grandes no seu posicionamento, né? Para colocar ao seu favor as suas características. E ok, fazem isso com facilidade. Outras pessoas não, mas não quer dizer que essas pessoas estão paradas, estagnadas, né? Procrastinando a sua vida. Não tem nada a ver com isso. Então, eu faço algumas leituras, né? E em uma delas falava a respeito dessas chaves, e eu achei muito legal trazer a constância, a atitude e o amor. Porque fica mais próximo da nossa vida diária, como a gente praticar isso que a gente vem conversando aqui, de encontrar mais a nós mesmas e ver aquilo que a gente quer ver de melhor na nossa vida na prática do nosso dia a dia. Não pensem que vocês vão se sentir super realizadas apenas quando chegarem num objetivo maior. Vai ter passado um tempo, vocês vão ter chegado nesse objetivo maior, vocês já vão estar com outros anseios, às vezes vão estar realizando aquilo, não vão estar nem vivenciando a vitória de vocês. Já vão estar pensando em outras coisas, outra fase, outra cabeça. O caminho até chegar já transformou vocês. Nós precisamos nos sentir em realização no dia a dia, enquanto a nossa vida está acontecendo. Ver a beleza das pequenas coisas. Entender que o aprendizado é o caminho, não é apenas o objetivo final. Porque se nós não observarmos isso dentro da gente, nós vamos chegar lá na nossa conquista maior, que hoje eu olho e é tão longe, e é uma conquista enorme. Quando eu chegar lá, eu já nem lembrava mais o que eu queria lá atrás. Porque eu não aprendi com o caminho, eu esperei sentir tudo na grande realização. E aí eu não vim transformando minhas pequenas emoções no dia a dia, eu não vim me conhecendo, eu não vim me percebendo, eu não vim me alinhando. E quando eu cheguei, se escapou até a sensação que eu queria. Entendem? Então vamos lá, vamos começar pela constância. Quando a gente ouve essa palavra, constância, às vezes a pessoa já pensa num esforço, numa tensão, num tenho que ser constante, numa autocobrança, num cansaço, numa força mesmo, numa luta que a pessoa precisa fazer. Mas observem, por exemplo, a própria natureza. Nenhuma árvore cresce por esforço, ela cresce por constância.
Todo dia ela tá lá, recebendo sol, recebendo água, ar, fazendo a fotossíntese do seu jeito, na sua forma. Cada tipo de folha, cada tipo de flor, cada tipo de planta tem o seu ritmo. Umas precisam de mais sol, outras precisam de menos sol, mas todas precisam da mesma coisa. Do seu jeito, na sua natureza, de formas diferentes. Todas precisam das mesmas coisas. Então, por constância e cada uma no seu ritmo, elas vêm crescendo, se desenvolvendo. Então, observem como é que é essa árvore da vida, a nossa própria vida. A nossa vida, ela muda. Ela muda muito menos por aquilo que a gente faz tudo de uma vez, porque é uma falsa impressão de que a gente está dando um salto, né? Não que não possa acontecer, pode acontecer, não estou sentenciando aqui que não pode acontecer. Mas quando a gente se transforma e observa as características que fazem bem para nós e a gente incorpora essas características, a gente observa a raiz que estava nos atrapalhando, a gente vendo alguma característica nossa como defeito, alguma trava que a gente estava sentindo, a gente observa depois quais os posicionamentos a gente precisa mudar ou qual posicionamento. A gente começa a mudar a forma como a gente vive as nossas identidades, como a gente vê a vida, como a gente pensa e sente aquilo que acontece com a gente, o jeito que a gente se cobra na vida, começa a se olhar com mais amor e então se torna uma autoridade naquela transformação. A gente não faz tudo de uma vez. A gente percorre um ciclo onde a vida mostra pra gente por que aquilo faz sentido até se tornar algo da nossa própria natureza. E a gente segue repetindo todos os dias, se sentindo um pouco melhor a cada dia, trazendo isso para o fluxo infinito da expansão. Não é um dia de uma grande escolha, são nas pequenas escolhas e naquilo que tu continua escolhendo a cada dia. Aí vem aquilo que a gente sempre conversa. Dizer sim, dizer não, se posicionar, escolher com quem tu tá convivendo. Lembrar quando tu tá te cobrando demais, dar uma respirada, fechar os olhos, se sentir. Observar se aquilo é uma realidade ou se tu pode se tratar diferente. Esses pequenos momentos de presença que trazem uma constância de paz pra gente. O que tu precisa hoje continuar repetindo para poder cada vez mais voltar para ti? Responde essa pergunta. Porque se for uma coisinha simples que transformar, virar aquela chave no momento necessário, faz toda a diferença. É a tua constância nesse momento. Se for acordar um pouco mais cedo para correr menos, se for alguma coisa na tua alimentação que pode mudar, se for um posicionamento com determinadas pessoas, se for uma escolha de trabalho que tu precisa fazer a cada dia, que tu precisa alimentar algo no teu trabalho, que tu precisa relembrar. Eu mesma tenho colocado como constância para mim a respiração. Uma coisa tão básica, né? A respiração. Porque quando a minha cabeça parece assim, dá a impressão que começa a pensar contra mim, eu paro, fecho os olhos e respiro, onde eu estiver. Hoje eu fiz isso até no meio da praça lá com a Eloá. Só fechei os olhos porque meu irmão tava cuidando dela, né? Senão não podia fechar os olhos. Ia ter que só respirar mesmo. Mas essa respiração faz eu me perguntar algumas coisas. Eu compreender se aqueles pensamentos que estão me gerando emoções, sentimentos, se eles são reais ou se eles são coisas automáticas dentro de mim. Isso faz sempre eu voltar para mim. Então, dentro da minha constância hoje, essa é uma das coisas que eu estou fazendo. Quando eu vejo que alguma coisa me agita, eu respiro e me pergunto se é real, se não é, se é meu, se não é. Como que eu posso ver melhor isso que eu estou sentindo? E isso é uma questão assim de segundos, menos de um minuto. Coisas do trabalho também. Me propus a fazer algumas pequenas coisas. Todos os dias eu tenho que fazer. Todos os dias eu tenho que fazer. Não é uma escolha, né? Não é uma escolha dizer não. Foi uma escolha que eu fiz e alimentando com constância algumas coisas, com simplicidade dentro daquilo que cabe para mim. Gente, quando a gente deita para dormir, é muito mais leve. É muito mais leve. Os pequenos acordos que a gente faz e mantém a constância, tá? Se um dia não rolar, não conseguiu fazer, também não precisa se vitimizar.
Volta a fazer no próximo dia e vamos em frente. Traga a adulta para cuidar de ti, tá? Segundo pilar, segunda chave, né? A atitude. O que que é a atitude? É a concretização de uma intenção. Tu tem a intenção e tu vai agir a favor dela. Quantas vezes a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer, mas a gente espera sentir vontade, a gente espera a fase da lua, não sei o quê, a gente espera o momento perfeito, a gente espera a motivação, a gente espera a coragem, né? Não sentir mais nada de medo. Mas as coisas não se iniciam quando a gente não está sentindo mais medo ou quando a gente se sente perfeita para fazer algo. A caminhada, ela não começa por uma condição. A gente mudando o posicionamento é que vem trazendo a condição conforme a gente experimenta algo novo. Começa pela decisão. Então, decidir e começar a fazer diferente é como se desafiar é o que vai fazer tu sentir diferente e é o que vai fazer tu abandonar o medo. Ninguém vai percorrer um caminho inteiro hoje, mas qualquer pessoa pode dar o primeiro passo hoje. E a atitude é isso, dá o próximo passo mesmo que pequeno. Nem sempre tu vai acertar. Quem quer ter atitude não pode ter medo de errar. Com danos calculados, digamos assim, escolha uma atitude diferente para ter um resultado diferente. Observa o resultado e vê como tu te sente. É por aqui? Não é? É outra atitude? O fato é que como tu está vivendo hoje, se tem algo que tu quer transformar, não fique esperando perfeição, muita coragem, ausência de medo, uma super vontade, uma super motivação. Não. Nas pequenas coisas, tenha atitude de transformar para ver um resultado diferente e aí sim vir adquirindo coragem, se libertando do medo, conhecendo novos territórios, tá? Faz sentido para vocês isso? Vamos para frente, gente. Qualquer coisa pergunta e vamos conversando, tá? Vamos falar da terceira chave, do terceiro pilar, o amor. Ai, o amor, né? Aqui eu acredito que está a maior riqueza da nossa vida e de tudo. Quando a gente ouve a palavra amor, quando a gente sente realmente a palavra amor, a gente pensa imediatamente no sentimento de amor, principalmente em amar alguém ou amar algo. Mas o amor verdadeiro, ele é muito mais do que só sentir, do que só se motivar a sentir por alguém. Ele é uma forma de caminhar na vida. É uma forma de escolher sentir diferente as coisas, responder a vida diferente, ver com mais amor, com mais simplicidade as coisas, com menos camadas, com menos crenças limitantes. É muito mais do que amar alguém. É escolher responder e reagir diferente à vida. É escolher olhar diferente. Permanecer inteira mesmo quando o outro não corresponde àquilo que tu tá querendo. Entender que cada pessoa tem o seu universo, mas que tu pode te amar e seguir reconhecendo o teu valor. Estando inteira, se conectando contigo, tu com certeza vem conseguir conectar melhor com teus relacionamentos, mesmo quando eles não estão te dando aquilo que tu tem como expectativa, porque as expectativas são tuas e tu toma elas de volta. Assim como as pessoas colocam expectativas a teu respeito, e essas expectativas são delas, elas precisam tomar de volta essas expectativas. A gente faz isso em constelação. Tem muitas pessoas se relacionando com a imagem projetada que criou do outro, não por um amor realmente genuíno. Essa imagem projetada vem da origem, mas isso não é o amor verdadeiro. Isso é tu se relacionar com as tuas próprias expectativas. E mais, estar enxergando outras pessoas ali na frente, não a pessoa como ela é, com as intenções que ela tem. Só que quando existe um relacionamento saudável, ele nasceu de pessoas realmente bem reconciliadas consigo mesmas. Quando a gente volta pra gente, a gente consegue ouvir melhor, a gente consegue falar melhor, a gente fica menos reativa. A gente não fica já julgando e rotulando a outra pessoa, esperando que a pessoa vá agir de tal forma, pensando que ela age de tal forma por causa de tais e tais coisas, e aquilo já gera uma irritação. A gente já acha que a pessoa está agindo contra a gente. Quando a gente consegue se acolher melhor, a gente consegue colocar melhor os nossos limites, a gente consegue entender melhor os limites das outras pessoas e a gente consegue se amar.
E a gente consegue não ser mais uma vítima da vida também. Entender que o que a vida nos apresenta teve um plantio nosso, tem um sentido e tem um aprendizado, uma sabedoria dentro daquilo. E nós conseguimos olhar para isso mais rapidamente antes de gastarmos energia gerando sofrimento, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, tá? Então, esses três pilares, essas três chaves, eles caminham juntos. Percebam que a gente precisa ter essa constância nesses pequenos posicionamentos, de estar sempre voltando para a gente mesma, e isso exige uma constância nas atitudes e em um olhar de amor. É tudo como se fosse tudo uma coisa só. Mas para nossa mente compreender, a gente explica uma por uma e como que essa engrenagem funciona. E vocês percebem como é simples nas pequenas coisas. Não adianta tu te colocar super, hiper, mega objetivos. Não adianta. E também não adianta fugir para conquistar grandes coisas no trabalho, por exemplo, fugir de ti. Fazer, 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 não olhar para dentro. Observa o que está te movendo. O que está te movendo? Quais realmente são os teus objetivos? O que tu quer sentir lá no final quando tu chegar naquele objetivo? Dentro dessa caminhada, tu vem trabalhando esses pilares da constância, da atitude e do amor, para que quando tu possa chegar lá, tu realmente colha com plenitude, com paz, com valorização. Porque senão tu vai chegar lá e vai estar correndo atrás das mesmas coisas que estava correndo antes da conquista. Vocês estão entendendo aqui onde é que a gente está querendo chegar, onde é que nós estamos chegando? Tá? E eu desenharia algo assim para vocês, ó. Com constância, atitude e amor, a gente se sente mais em paz. Então a gente trabalha esses três pilares, começa a se sentir mais em paz, se abre para sentir a realização, nos valorizando e vivenciando relacionamentos mais harmônicos. Porque se não for assim, a gente coloca todas as nossas expectativas nos outros, nas coisas que a gente quer, na correria do dia a dia. Uma coisinha que sai do script já desmorona tudo, já é mega frustrante. É muito difícil a gente conseguir sentir o nosso valor quando a gente está apegado no que está fora. É muito mais fácil a gente olhar para dentro e vir se alimentando para então vivenciar o que está fora. Se abrir para o diferente, que às vezes é mais fácil do que aquilo que a gente planejou e é mais conectado ao nosso caminho. Temos uma visão ainda muito limitada a respeito da vida, até a respeito da gente. Mas quando a gente se abre para ver, sem se frustrar tanto com as coisas que são diferentes para nós, facilita. Facilita e muito a nossa vida. Vejam que a paz, ela não é exatamente o ponto de partida, né? É como se a gente precisasse conquistar ela e torná-la sempre uma consequência também daquilo que a gente está construindo. A realização, os relacionamentos, a mesma coisa. Eles são uma consequência do nosso próprio equilíbrio interno. Tudo começa na forma como a gente escolhe caminhar. E trabalhando essas três características, é muito provável que dê certo. Muito provável. E eu quero saber também se vocês ainda estão pensando, depois de todos esses assuntos que a gente está trabalhando, se alguém ainda está pensando que precisa mudar completamente quem é. Ou mudar completamente a vida que leva, né? Enfim. Ou se vocês já estão começando a enxergar isso de forma mais simples. Eu acredito que cada uma de nós aqui precisa continuar caminhando com constância, se conhecendo mais e trazendo as atitudes, posicionamentos diferentes que promovem a tua paz, nesse olhar com mais amor. Porque é assim, pouco a pouco, que a gente vai se libertando das camadas, deixando o que nos fazia a gente se mover por medo, deixando para trás
aprendendo com isso e permitindo que a nossa essência apareça mais e mais a cada dia. Perguntas, compreensões, querem compartilhar alguma coisa? Fez sentido para vocês? Como é que vocês estão com esse monte de informações? Quem chegou depois aqui, assista a gravação, que a gente teve um tanto de conteúdo desde as 7h30, tá? Eu quero também que cada uma de vocês possa observar dentro de si um pequeno compromisso que pode fazer consigo mesma. No que precisa ser mais constante? Coisa simples. No dia a dia, um detalhe. No que eu preciso ser mais constante? Que quando eu me abandono, depois eu me sinto culpada. Não me fez bem, não é legal. Escolha uma coisa. Onde tu precisa ter uma atitude, um posicionamento diferenciado. Reagir diferente ou agir diferente para receber uma resposta diferente da vida. Onde? E qual o ponto que tu vai escolher para ver com mais amor? As alunas do nosso grupo de constelação, agora das 8 horas, respondam, porque a gente vai trabalhar em cima disso. Um ponto para tu ter mais constância, uma atitude diferente que tu precisa realmente manter na tua vida, e em que área da tua vida ou em que pequeno detalhe tu tá precisando olhar com mais amor. Lembrem que um sintoma, uma trava, inclusive uma doença física que seja, ela só recebe a cura quando cumprir o seu propósito. E a gente precisa estar acordada para ver. E às vezes é um processo, não é do dia para noite. Estou falando isso por experiência própria, dias e dias. Mas eu, por causa disso, ou porque eu considero uma demora disso, eu tenho que me revoltar contra a vida, não aceito, eu não entendo, eu acho que está errado, que é injusto. Não. Eu preciso me dar um tempo de olhar para esse caminho que a vida está me apresentando, de algo que eu construí lá atrás, que talvez nem tenha percebido, e que pode ter começado gerações e gerações antes da minha própria vida agora, mas que com certeza aqui e agora eu venho alimentando de alguma forma. E neste caminho é onde mora o meu maior aprendizado. Mesmo quando acontecem coisas que são desconfortáveis, mesmo quando às vezes tu não tá com toda a energia do mundo para fazer o que tu precisa fazer, tu observa teu corpo falando, para que tu consiga acolher todas as respostas necessárias, todos os aprendizados necessários e realmente receber a cura, superar o que é preciso, não sentir mais aquele sinal que tá querendo te mostrar algo na tua vida. Essas três chaves que a gente trabalhou hoje levam para esse caminho, trazem para esse caminho, cada uma para dentro de si, tá bom? Eu que agradeço a participação de todas vocês aqui, de quem está assistindo a gravação também. Qualquer coisa que precisarem, conversem comigo. A gente tem feito algumas constelações assim bem legais, voltadas para relacionamento, para saúde, trabalho do feminino, profissão. Algumas coisas vêm sendo trabalhadas, né? Constelando assim, casais, famílias. E como é legal olhar para todos esses pilares, né? Encontrar a raiz, entender onde os posicionamentos precisam acontecer de forma diferente, trazer essa constância diferenciada para a tua vida, né? Para uma das famílias que eu venho atendendo, eu falei assim: vocês precisam abrir mão do uso do celular pelo menos 30 minutos dentro de casa. Tem um filho adolescente, uma filha criança, né? E foi uma coisa assim que a gente percebeu, olhando para a constelação, é que isso estava sendo uma fuga, uma distração. O uso do celular, da internet, de jogos, de coisa, né? E por quê? O que que isso estava significando? O que que estava se excluindo? O olhar que estava se buscando? Cada um fugindo de si, do próprio convívio? Então, foi um dos posicionamentos sugeridos em que a família precisa manter a constância.
para poder ver o resultado do trabalho sistêmico que a gente está fazendo, né? Então, para vocês verem como a constelação traz posicionamentos bem práticos e bem óbvios que precisam ser feitos. Outra coisa, um casal que a gente está trabalhando, né? Vocês precisam encontrar nesse momento, dadas as coisas que se apresentaram na constelação e as coisas que vocês estão trazendo, como fala também, ouvindo um, ouvindo o outro, precisam trabalhar a lembrança do que fez vocês se unirem. Quais as características tu ama nessa pessoa? Quais as características tu ama nessa pessoa? O que uniu vocês? O que vocês admiravam quando se conheceram? E o que vocês gostavam de fazer? Quando pensar algo torto a respeito da pessoa, lembra disso e procura alimentar uma coisa, pelo menos uma vez na semana, que vocês gostavam de fazer no princípio. Como começa, perpetua e por que nós esquecemos das pequenas coisas? Porque na rotina a gente banaliza coisas importantes. E relacionamento é cultivado dia após dia, alimentado. Né? O Herbert Hellinger diz só o amor não basta. Por quê? Por que que ele diz isso? Que o amor é a coisa mais grandiosa. Porque esse amor ele precisa ser cultivado como uma flor. Isso exige presença, isso exige olhar, isso exige bom grado, dar e receber. Então, estou trazendo alguns exemplos para vocês. Né? Não falei aqui das causas sistêmicas de cada coisa, mas são muitas. Olha, vejam bem como parece que nem conecta com essas práticas que eu estou falando para vocês aqui. Mas nós estamos observando nas constelações algumas coisas. Conexão de uma das pessoas do casal com a sua família de origem, coisas fora do lugar, relacionamentos anteriores das pessoas ali do casal, coisas que precisam ser vistas, perdoadas. Pais e mães com muitas expectativas a respeito dos filhos. Algumas coisas, né? Reencontros aqui agora, alguns papéis que essas pessoas já ocuparam na vida umas das outras, dentro da sua ancestralidade, dos seus antepassados. E aí, posicionamentos a partir dessas origens sistêmicas, essas coisas simples que eu tô falando para vocês. Só que trabalhando e orientando uma coisa de cada vez, a gente consegue. Não adianta eu chegar aqui e dizer, ó, a constelação mostrou tudo isso e tu tem que fazer essa reviravolta na tua vida aqui a partir de hoje, senão não vai funcionar. Até porque a constelação, ela continua reverberando muito tempo na vida das pessoas, trazendo pequenas coisas, transformações, pequenas sementes plantadas dia após dia. E se a pessoa tiver essa orientação do que fazer, entrar no fluxo do campo, transforma tudo. E isso se torna a natureza da pessoa e da sua família. Entendem? Então, esse é o sentido do nosso trabalho. Não é achar que é tudo um milagre, assim, vou fazer uma constelação e deu, tá tudo transformado. Poderia ser, mas a gente ainda tem muita resistência por causa de mente, emoções. Tem coisas que já estão liberadas na parte sistêmica, mas a gente repete os ciclos até bioquimicamente falando. Os nossos caminhos neurais estão se repetindo, mesmo com o sistêmico liberado. Então eu percebi que a gente tem que trabalhar para além. Tem que trabalhar constância, atitude e amor. Para vocês entenderem o porquê desse tema. Construir mais dentro de vocês esse querer que é simples, de se transformar olhando para dentro, tá bom? Um grande beijo, bem feliz, Cleida, que tu conseguiu entrar, mas eu sei que tu, quando pode, acompanha a gravação também. Contem comigo, vamos conversando. Estou organizando já a agenda da semana que vem, que essa semana já estamos assim com um tanto de constelações, de atendimentos e tudo. Então, quem estiver querendo, quem estiver precisando, né, dentro dos atendimentos, não são apenas constelações também, tem outros caminhos e outras formas de caminhar. Para quem ainda não quer fazer um atendimento, para quem não está podendo, para quem não sente que é o momento, tem algumas coisas que a gente pode, dentro desse caminho, fazer também. Então, conversem comigo. Só não fiquem paradas, sem fazer nada de diferente. Procurem uma orientação dentro daquilo que faz sentido para vocês. E bora se transformar com segurança num caminho que
vocês confiem, tá bom? Confiando também em vocês mesmas. Um grande beijo. Seguimos aqui com o nosso grupo. Compartilhem essa aula com quem vocês quiserem. Se inscrevam no canal, curtam, porque é importante. Mais curtidas chega para mais pessoas, tá? Eu não gostava muito de ficar pedindo, mas eu tô entendendo a importância disso também, tá? Um grande beijo e até mais.